Bom, então, boa tarde, agora oficialmente. A gente já começou um pouco do diálogo aqui, mas agora gravando, valendo, né? Só retomar um pouco, porque é um dia de sessão dupla, imagino que está todo mundo um pouco cansado já, no período da tarde. Eu sempre acho mais difícil que amanhã, na verdade. Sempre escolho dar aula de manhã exatamente porque eu acho mais simples, né? Eu funciono melhor. Mas a gente, então, teve uma aula dupla. A primeira parte da aula, a exibição do filme Auto de Resistência e a discussão com a roteirista do filme, a antropóloga Juliana Farias, né? Acho que alguns dos conceitos que a gente vem trabalhando ao longo desse curso, eles, me parecem, né, pelo menos, ficaram um pouco mais claros. Acho que retomar a discussão de imagem, né? E acho que a discussão central da Vina Das, que volta aqui com toda a força no livro, que é a nossa discussão da aula, que é o Affliction, que é essa discussão em relação ao ordinário, ao evento e à importância da experiência, né? Lembrando que, nessa teorização da experiência, a grande referência para ela é o Wittgenstein, né? Acho que, novamente, a gente sempre é um movimento de vai e volta, cíclico mesmo, para entender o pensamento dela, porque ela retoma isso em todos os textos, né? Então, esse livro é um livro mais recente, é um livro de 2013. Ela, nessa introdução, vai contar um pouco como é que esse livro foi gerado, né, de onde vem a ideia da escrita do livro. Como ela mesma diz, né, uma junção de artigos, de papers e de discussões que ela já vinha fazendo há algum tempo, né, e ela desloca um pouco, acho que aqui com mais força do que nas outras obras, ainda que esse sejam os dois grandes momentos da... Ok. Problemas técnicos, mas... aqui a discussão não fica tanto em cima dos dois momentos que para elas são disruptivos, que é a partição na década de 40, né, 47, com essa separação Índia-Paquistão, e o segundo momento, que são os riots, na década de 80, em 1984, posteriores ao assassinato da Indira Gandhi, né? E aqui ela vai... É um outro viés, ainda que esses fatos, eles sejam... É importante a gente lembrar deles, porque eles são organizadores até para a gente entender a escolha desse contexto etnográfico ao qual a Vina Das se dedica aqui nesse livro, né? E ela começa de uma forma belíssima, né? Acho que eu já comentei isso na aula, não sei se eu comentei isso em off com alguns de vocês, ou na aula em si, mas a preocupação da Vina Das com os títulos e subtítulos, né, são sempre de um poder absurdo, de palavras belíssimas. E ela, como sempre, começa a introdução do Affliction dizendo que uma primeira preocupação dela é com o modo de escrita, né? Eu acho que isso é muito relevante. Isso é uma coisa que a gente falou pouco até agora, apesar de estar nos outros textos dela, mas que o que ela busca, o que ela almeja, é um modo de escrita que revele um mundo, e aí eu vou citá-la, né, em que a vida pulsa pelas batidas do sofrimento e pelos pequenos prazeres da vida cotidiana, né? E que, para ela, a busca desse modo de escrita, ele é um desafio bastante intimidador, num certo sentido, porque eu acho que me parece que ela retoma aqui a própria dificuldade, muitas vezes, de expressar no nosso texto essas experiências que a gente está tentando entender em campo, né? E, por outro lado, eu acho que é uma tentativa dela de expandir a própria ideia da linguagem, que ela vem trabalhando, que ela trabalha na obra como um todo, e dessa possibilidade da voz, né? De como é que se capta momentos que não vão sair nessa voz falada, por exemplo, né? Como é que se capta, né? E aí o modo de escrita por isso, como é que se reflete isso em um texto etnográfico, em um texto de pesquisa, que precisa trazer esse não dizível, muitas vezes. Porque tem muita coisa que é indizível, né? É indizível em palavras, mas, às vezes, o corpo diz muita coisa. Como é que eu capto essas outras linguagens?
né? E, de fato, como é que eu entendo essa vida, que ela é tanto a batida do sofrimento, por um lado, e aqui, como para quem leu, deve ter visto o quanto o conceito de suffering, né, de sofrimento, ou de social suffering, que é o mesmo título do livro que ela escreve com o Arthur Kleinman, né, o quanto esse sofrimento é fundamental aqui para ela, mas, ao mesmo tempo, um sofrimento que não anula a possibilidade do prazer, que é onde, me parece, aqui que ela volta nessa importância do ordinário. E ela volta naquilo que está desde a primeira aula nesse curso, que é a ideia de que pode acontecer todo o sofrimento do mundo, toda a desgraça do mundo. E isso é aterrador, isso é assustador, de fato. E isso muda, isso quebra limites, né? Isso é a quebra de uma experiência de limites, como é o caso da violência, como ela está teorizando a violência. Mas, ao mesmo tempo, essa vida do cotidiano, essa vida ordinária, ela continua acontecendo. Né? E tanto o sofrimento quanto o prazer, eles habitam esse mundo ordinário. E é nisso que ela está interessada. Né? E ela está interessada desde sempre. Porque, se, por exemplo, eu fiz uma escolha, né, de, por exemplo, basicamente, nesse curso, nós temos os textos divinas das dos anos 2000 já. Se a gente fosse pensar lá no início da obra, eu já comentei isso e retomo aqui. Isso já está enunciado ali. Eu acho que talvez ela consiga colocar de uma forma mais sintética e de um jeito mais fácil para que a gente entenda no Life and Words. Quando ela, por exemplo, se dá o trabalho de fazer uma introdução, que é uma introdução absolutamente teórica, que é uma introdução onde ela explica quais são os diálogos que pautam o pensamento dela, que é onde ela traz, por exemplo, o Wittgenstein, que, para nós antropólogos, não é uma leitura corriqueira. Mas ela é uma antropóloga tentando trazer o que há de importante no Wittgenstein e o que é rentável para a maneira como nós trabalhamos. E me parece que ela mostra que é. A ideia de experiência, a ideia da voz, isso vem do Wittgenstein. Né? Então, mas nessa parte primeira da obra dela, né, ela tem aí textos que ela escreve com outras pessoas, tem no início mesmo, ali, na virada dos 70 para o 80, quando ela abandona os estudos de parentesco, que é de onde ela vem originalmente, né, e começa a trabalhar com a violência, porque ela chega na violência via parentesco. Né, então, ela chega etnograficamente na violência. Mas ali já tem, essas ideias já estão colocadas ali, só que depois ela vai agrupar isso de uma forma mais fácil, que facilita um pouco o entendimento, no Life and Words. Né? E eu acho que aqui ela tenta fazer a mesma coisa, introduzindo um outro tema, que, na verdade, a introdução não fala tanto sobre esse tema, mas grande parte do livro é esse o tema, que é a questão da saúde. Né? Então, para quem está trabalhando com saúde, eu sei que alguns de vocês aqui estão, eu acho que essa obra talvez seja a mais importante dela. Né? Porque ela mescla esses outros temas que já estão com essa nova preocupação. E uma preocupação que também me parece, e por isso eu vou comentar da Clara Han daqui a pouco, de dar uma atenção à temática da pobreza, que é uma temática que acompanha a obra da Vina Das o tempo inteiro. As castas, né, que ela estuda na Índia são pessoas que foram diretamente afetadas economicamente pela partição, e é uma casta específica também na época dos riots, né, que há perseguições, há execuções, e isso acontece nas periferias de Nova Delhi. Né? Isso não está acontecendo em bairros da classe alta de Nova Delhi. Isso está acontecendo nas periferias. Né? Então, eu acho que aqui aparece também essa preocupação com a pobreza. E eu acho que ela nos dá uma boa saída, ela critica, ela dá duas. Né? Uma, ela critica, e confesso que eu não conheço tanto o pensamento, li pouquíssima coisa, que é a Elizabeth Povinelli, que está na Universidade de Colômbia, no Departamento de Antropologia, e a outra é a Clara Han, que, como eu comentei logo após a exibição do filme, ela é alguém que está muito próxima da Vina Das, fazem parte do mesmo departamento, do mesmo centro de estudos, né, questões de gênero, a questão de mulheres, né, na John Hopkins. Né, e elas têm um diálogo muito claro. Né, tanto, se a gente lê a Clara Han, a gente vai ver esse diálogo com a Vina Das, como nessa obra
depois dos anos 2010, da Vina Das, a gente vê esse diálogo muito aberto e muito claro com a Clara Hahn, né? Mas já volto a ela. Então, o que essa introdução nos mostra é que esse sofrimento, que nesse caso vai estar muito atrelado às questões de saúde, e ela tem algumas pequenas passagens aqui que eu vou retomar à medida que a gente for avançando, mas é um sofrimento que ele é absorvido pelo cotidiano. E é no cotidiano também que esse sofrimento acha alguma forma, e a palavra é dela, de cicatrização possível, né? A solução também está no cotidiano. Porque, de novo, é uma ruptura, é uma experiência de limite o sofrimento. A dor é uma experiência de limite. Mas essas pessoas se refazem, né? E por isso a importância que a gente comentou já sobre o trabalho do tempo, sobre essa ideia de criar e recriar mundos, da possibilidade de habitar ou de não habitar determinado mundo, né? Então, o sofrimento ele é absorvido no cotidiano. E de que é quase, e também o termo é dela, é quase uma espécie de sufocamento, né? Às vezes é tão sofrido, é tão desesperador, é tão aniquilador, que parece um sufocamento, né? Mas isso tudo está no cotidiano. As pessoas estão vivendo a vida delas. É isso, né? E que, para ela, o importante é que a gente ficar atenta, né, aos momentos ordinários dessa vida cotidiana e que contém memórias de sofrimento, memórias de dor e memórias de violência, né? E aí, acho que, para a gente entender essa ideia da memória, as pessoas rememoram de modos muito diferentes. E aí, de novo, a gente conecta com a discussão sobre a possibilidade de traduzir ou de não traduzir algo, daquilo que é dizível e daquilo que é indizível, e dessa possibilidade da voz, e de deslocar a voz unicamente dessa voz falada. Essa linguagem de expressão do sofrimento, da violência, ela é múltipla, né? Pode ser múltipla. É o caso, por exemplo, da Asha, né? Eu sempre acho esse um bom caso. A gente leu esse texto, o Ato de Testemunhar, conta a história dessa mulher, né, que tem a vida devastada pela experiência da partição, pela perda de um marido, né, que fica doente, mas que, ao mesmo tempo, ela reconstrói a vida dela em muitos momentos, né? Tem algumas rupturas aí, mas está sempre no nível do ordinário. E tem coisas que a Asha não conseguia dizer para ela, né, mas que estavam no corpo, na maneira de se portar, na maneira de se vestir, né, na maneira do olho, do olhar, né? E é onde a Vina Das nos chama a atenção para essas outras linguagens. Essa aqui é só uma delas, estar aqui falando, né? E que é um pouco que a gente discutiu hoje de manhã no filme, do quanto aqueles silêncios eles dizem muito mais se tivesse qualquer coisa falando ali, de fato, ou um texto aparecendo, né? É o silêncio que é o silêncio é a linguagem. E ela tem um texto que aí é muito anterior, muito mesmo anterior, é 20 anos antes do Life and Words, em que ela vai problematizar, de fato, o silêncio como linguagem. Que eu posso passar a referência, só um minuto. Posso? Gente, eu vou passar o controle, porque tem que estar lá de baixo. O Felipe pode fazer isso por nós. Eu passo agora a referência desse texto dela. Aumenta. O texto é de 1985, então é, de fato, muitíssimo anterior ao Life and Words. É um texto dela com uma outra pesquisadora da Universidade de Nova Delhi, lembrando, ela ainda estava na Universidade de Nova Delhi nessa época, e se chama Violência, Vítima e a Linguagem do Silêncio, né? Saiu num livro, na verdade, é um periódico, né, chamado Contribuições à Sociologia Indiana. Então, só tinham pesquisadores de Índia escrevendo, né? Vítima e a Linguagem do Silêncio. Está em inglês, tá? Eu estou traduzindo aqui, mas é esse texto. Posso colocar lá na pasta também, se vocês quiserem, né?
E é isso, ela vai trazer aqui, de fato, acho que grande parte do texto gira nessa centralidade do silêncio, quando nós estamos pesquisando experiências de violência, experiências de dor, experiências de sofrimento, né? E ainda, e vocês vão notar isso, é um texto muito marcado pela influência dos estudos de parentesco. É bem quando ela dá a virada epistemológica na vida, né? Esse texto você tem? Tenho. Você coloca aí. Coloco lá, sim. É um texto que ela dialoga muito com o Fanon, dessa ideia de violência como exorcismo, da objetificação das vítimas de violência, né, que eles são colocar os alvos de violência como coisas que tá nele, né? E tem toda uma preocupação, é um texto também escrito logo depois dos riots. Os riots aqui são a principal base de análise dela. Tá? Esses riots entendidos, e é como ela entende isso, e ela se refere dessa forma, como uma das possibilidades de violência coletiva. Né? Porque é isso, tem um assassinato e tem um grande caos nas periferias de Nova Delhi, com uma violência de todos os lados, vinda de todos os lados e para todos os lados. E essa violência coletiva, com execuções sumárias. E eu já mencionei esse outro texto dela também, que é específico sobre a questão da ética nesse tipo de trabalho, quando ela se vê como a porta-voz das famílias dessas pessoas que tinham sido executadas, porque elas queriam o nome dessas pessoas dito, publicado, que estivesse em algum lugar. E, logo depois, eles vão visitar para fazer trabalho humanitário, os pesquisadores da Universidade de Nova Delhi. Eu já vou linkar isso com uma outra coisa que é bem importante que ela traz aqui no Affliction. Eles vão para ver se as pessoas precisavam de água potável, de comida, de um abrigo. Né? E, de repente, eles são engolidos, praticamente, pelos relatos dessas pessoas, porque, quando identificaram neles pesquisadores, pessoas ligadas à universidade, começaram a contar tudo aquilo que estava acontecendo e que não ia para os dados oficiais, que não era noticiado. Né? E eles publicam um artigo logo depois, que sai num jornal, né, com o nome das vítimas de execução. Né? E aí, de novo, a gente já discutiu um pouco isso, essa importância da nomeação. Né? Isso não é um tema recorrente também nessa literatura que lida com violência, vulnerabilidade, precariedade, se a gente for usar os termos mais correntes na Butler, por exemplo. Mas a própria Butler tem um texto que é em relação a essa questão da nomeação ou não. Né? A vida vivível, a vida que merece ser vivida, a vida não matável, né? Ela é uma vida nomeada. Né? E o exemplo que ela dá no caso dela, tentando entender ali o 11 de setembro, algumas vidas, essas dos prédios do World Trade Center, do Pentágono, as que estavam nos aviões, se a gente fizer uma procura, nós vamos achar o nome de todas essas pessoas. Só que todos os ataques que os Estados Unidos fazem nos diversos países mundo afora, matando uma série de civis, né, essa tática de guerra, nessa máquina da guerra, né, bombardeando escola, bombardeando hospital, nós não vamos achar o nome dessas pessoas. Né? Esse nome não é dito. Por quê? Porque essa vida não importa, é onde ela vai chegar. Né? Afinal, que vida é essa que importa? Também, sim. As coisas estão ligadas, assim, né? E eu acho que, claro, nós temos preferências teóricas, e isso é saudável, né? A gente tem mesmo, a gente se encontra mais em alguns autores do que em outros, mas eu acho que dá para fazer uma análise casada. Assim, nas minhas análises, pelo menos, eu tenho tentado casar um pouco de Butler com bastante Vina Das. Confesso que, ao ler mais Vina Das, abandonei bastante a Butler. Até porque eu acho que, empiricamente, a Vina Das nos dá saída melhores do que a Butler. Acho interessante uma parte na você falou da Butler, né? E nesse texto da Butler, ela fala também que quando você vai atrás dessas vidas que não importam, você acaba sofrendo um estigma aí não um estigma, mas
que ela fala que é rechaçada depois, não ela, mas as pessoas que foram falar dessas mortes que não estavam sendo faladas. Quando a gente teve um ataque ao símbolo do que representamos enquanto país, né? E morreram uma série de norte-americanos. Por que você vai falar dos árabes? E aí, voltando pro filme, é o filme todinho, assim. Sim. E aí, depois o Eduardo Bolsonaro fala... É o Eduardo? Não, é o Flávio. Ah, Bolsonaro. Desculpa, gente, não sei. Mas o Bolsonaro fala, porque esses dos direitos humanos, você não vai... Você está defendendo bandido. É isso. É isso. Eu acho que é um movimento muitíssimo parecido, né? A gente poderia, de fato, fazer a análise por aí. Acho que a gente teve hoje de manhã um belíssimo exemplo do que é um corpo matável, do que não é um corpo matável, né? E tem uma fala do promotor, acho que é do defensor. Juliana me ajuda, mas que ele fala que isso não aconteceria na Lagoa, por exemplo, é o defensor, né? É isso. E que ele fala, é importante sim a gente saber que isso aqui é uma favela e que é a favela X, Y ou Z, porque isso aqui não aconteceria na Lagoa, é verdade, não aconteceria, né? Tentando voltar um pouquinho para o texto, né? Eu falei desse texto dela bastante ligado a esse trabalho humanitário. É desse trabalho humanitário, lá na década de 80, que vai surgir o centro, que ela cita bastante aqui, né? Que é o Instituto para Pesquisa Socioeconômica em Desenvolvimento e Democracia, que é um centro criado... que a Vina Das estava ligada a esse centro, está ligada, né, ainda, desde 1999, e que ele foi criado por professores, colegas dela da Universidade de Nova Delhi, né, muitos deles que são recorrentes em parcerias com ela, em outros textos, e que também estavam envolvidos nesse trabalho feito durante os riots em 84, 85, né? E que o que é esse centro, né? O que é esse instituto, né? Não é um centro, é um instituto. Ele é uma organização de pesquisa criada por esses professores para entender e documentar as transformações nas vidas dos pobres urbanos na cidade de Nova Delhi, né? Então, novamente, aqui é a preocupação com a pobreza, né? A preocupação da classe aparecendo aqui muito claramente, né? E eles fazem, pelo que ela vai nos contando aqui, eles fazem todo tipo de pesquisa, desde uma coisa bastante qualitativa, né, como ela, por exemplo, etnograficamente, quanto também tentam buscar dados estatísticos, né? Um dos casos, por exemplo, que ela conta aqui, nem é um caso que chega a ela, por exemplo, né? É um caso em que tem um entrevistador, é alguém contratado, né? Tem uma preocupação, me parece, também, pelo que ela nos conta aqui, de serem pessoas que têm uma ligação com a comunidade, para que fique mais fácil, né, essa realização da pesquisa, ou que funcione como intermediário, um mediador dessa relação. Eles vão, né, vão com o gravador, tudo tinha que ser gravado, vão com os formulários de consentimento, essa coisa toda, os formulários a serem preenchidos, e ela tira dessa história, né, na verdade, era só um preenchimento de um questionário, e a pessoa conta toda uma história para essa pessoa, né? Por quê? Porque era um ouvinte. As pessoas querem ser, e é de onde ela tira, né? Ela fala isso muito claramente no texto. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem que alguém, às vezes, pare e escute. Isso já é muita coisa. O que ela quer é ser escutado. Seja lá para o que for, para as coisas boas também. As pessoas, às vezes, querem ser escutadas. Né? Não é só para... Novamente, o sofrimento e o prazer, eles andam juntos. O sofrimento e a alegria andam juntos. Né? Então, da importância dessa escuta. Né? E, refletindo sobre o trabalho desse centro e da ligação dela com esse centro, que ela mostra que uma preocupação com essa responsabilidade que nós, pesquisadores, assumimos, né, diante da violência e do desastre. Porque tem um dado momento aqui que ela vai falar também de alguns desastres naturais. Tem muita gente trabalhando com isso, na verdade. Se a gente pegar aquele livro do Fassan, do Humanitarian Reason, quando ele vai pensar esse humanitarismo, muitas dessas ações são ligadas a essas políticas de relief, né, gente, qual a tradução de relief? De ajuda, né?
mas de ajuda mesmo a regiões atingidas por desastres, que pode ser um tsunami, pode ser o vazamento de uma usina nuclear, né? Pode ser um furacão, pode ser... no Haiti foi um furacão, né? Terremoto, isso. Pode ser um terremoto, mas esses desastres naturais também, né? Que seria esse outro trabalho aí, frente a desastres. Ainda que eu também acho que a gente possa, muitas vezes, usar desastre para descrever algumas formas de violência, né? Nessa descrição da violência. Mas, então, qual é a nossa responsabilidade enquanto pesquisadores diante da violência? Diante daquilo que esses sujeitos nos contam, né? E de sujeitos que me parece também que isso está claro na Vinadass, em que a violência funciona também como constituidora desse processo de constituição enquanto sujeitos, né? Ela rompe, ela pode ser a experiência desse limite, ela pode fazer com que pessoas tenham que refazer mundos, habitar novos mundos. Mas isso é a constituição do sujeito. E por isso está sempre inacabado. E por isso é tão complexo. Por isso, para o cotidiano, é tão complexo. E ela fala isso o tempo inteiro. O cotidiano não quer dizer que ele é banal. Não quer dizer que ele é mais simples de ser entendido do que uma bomba nuclear, por exemplo, dando um exemplo bem extremo. Ele é difícil porque as coisas estão misturadas nele. A violência está misturada com uma série de outras coisas. Ela usa, muitas vezes, não é só nesse texto, ela usa algumas imagens como de turbilhão e de redemoinho para falar desse cotidiano, porque é isso. Está tudo junto. Né? E, de novo, essa preocupação dela com as palavras. É belíssimo, né? É um texto que você fala, meu Deus. Tem um dos títulos aqui um dos subtítulos desse texto que eu acho fenomenal, que é, traduzindo, né, diferentes tons de sofrimento e o fardo da descrição antropológica. É isso. É um fardo, às vezes. É muita responsabilidade. É disso também que ela está falando aqui. É ser responsável pela voz do outro. E pela nossa também, né? Porque, novamente, acho que essas coisas estão misturadas. É a voz do outro mediada. E não é uma citação simples que resolve isso, e nós sabemos disso. Isso a gente vê nos nossos cursos de antropologia desde a graduação. Quando a gente vai pensar nos métodos de pesquisa, nas diferentes correntes, isso é uma preocupação desde sempre. Né? São sempre relações mediadas. A gente não tem acesso ao real, per se. Isso não existe. É mediado. Né? E, às vezes, é muito mediado. Chega a gente de maneiras tortuosíssimas. E nós somos uma mediação também. E aí vem toda essa discussão, por exemplo, sobre a autoridade etnográfica. Que autoridade? Que autoridade, gente? Né? Não há. E é isso também. Né? E eu acho que aqui, para ela, acho que tem uma outra questão, e isso também veio nas outras aulas, essa capacidade da representação também. Né? Existe alguma possibilidade do texto etnográfico não ser uma representação? Né? E eu acho que aqui ela dá um outro salto, além de pensar nessa nossa responsabilidade, é que mostrar que experiências como esse instituto, que ela cita aqui, elas podem ser muito positivas para além da universidade. Por quê? Porque, pelo menos na experiência que eles tiveram na Índia, isso serviu para advocacy, né? E para quem aí já esteve envolvido com ONGs, por exemplo, é o que elas tentam fazer o tempo inteiro. Eu acho que a gente, inclusive, se eles nos contratassem mais, fariam melhor. Mas de que é uma boa saída, às vezes, a gente oferece alguns resultados que são bons para advocacy em muitas áreas. Saúde, que é a preocupação dela aqui, habitação, a própria questão dessa segurança pública, né? Ela não cita aqui, mas a gente poderia pensar nisso também. Né? Porque essa preocupação com o ordinário ela não está na estatística. Isso não está na estatística. Esse dado não aparece na estatística. Né? Não que os números não sejam importantes. Ela reconhece a importância dos números. E acho que a grande parte dos autores também. Mas a fixação no número, ela nubla o cotidiano. Ela nubla o que as pessoas estão, de fato, fazendo.
e baseiam a existência de cada um daqueles questionários que depois viram números simplesmente num monte de quadradinho que você preenche para dizer que você é X ou Y. Né? Eu acho muito interessante, assim, até porque eu tenho um grande pé. Eu tive uma experiência fora da universidade, né? Eu já contei para vocês. Não sei se foi nesse curso, foi no curso de violência, se foi no curso em algum outro curso, mas eu tive uma experiência fora disso e é quase, às vezes, é como se a gente estivesse falando só para isso aqui. A gente escreve para quem? Né? Eu adoraria que meu texto fosse lido fora daqui, de verdade. Até porque eu acho que ele traz coisas importantes para pensar. Não porque a minha pesquisa é incrível, não estou dizendo nada, nem eu sou incrível. É simplesmente porque tem questões. Tem coisas que a gente precisa discutir. Por isso, a linguagem do filme, por exemplo, é interessantíssima. Aquilo também é antropologia. Eu acredito nisso, né? E tudo bem, gente, vocês podem acreditar em outras coisas também. Acho que esse é um debate eterno da nossa área, mas o fazer antropológico são muitas coisas. E não é um método que vai dizer que isso é etnografia, isso não é etnografia, por isso que está aí a etnografia sendo usada em tudo quanto é área. Eu já lembrei onde eu falei isso, da minha vida fora. Foi no curso de internet, por quê? Porque eles pegaram a etnografia está sendo usada na ciência da computação para entender as práticas das pessoas online, para eu ir lá e depois desenvolver um software. Então, assim, acho que ela abre aqui para a possibilidade desse outro diálogo que está para além dessa instituição aqui, que também é muito importante, óbvio. Né? Ela é fundamental, a gente precisa dela, fortalecê-la, criar maneiras de que ela seja mais inclusiva, né? E que faça esses outros diálogos. E é uma coisa que sempre cobram a gente. Sim, cobram a gente o tempo inteiro. Que a gente saia, sim. E que quando ela fala de segurança pública aqui, eu acho que o que ela está dizendo, né, onde é que a gente seria útil nisso tudo, é que a gente não entende isso que se propaga tanto, a escalada da violência, né, pensando nessa violência urbana. Escalada da violência. Nossa, nunca teve um ano em que a gente registrou mais quantidade de algum tipo X de crime. Né? Mas que aqui não há um limite muito claro entre esse grande discurso da escalada da violência, por exemplo, e as formas cotidianas em que isso aparece, em que isso acontece. Se a gente traz o cotidiano, a gente entende melhor esse grande termo de escalada da violência, que, no fim, é o que vai entrar na política pública, né? É isso que vai para a política pública. É essa ideia ampla da escalada da violência. Por que eu crio uma política X? Porque o meu dado quantitativo, que eu tive essa escalada da violência. Apesar da gente nem saber precisar muito, às vezes, o que ela é, né? Que violência, do que você está falando. Né? E que me lembra muito um texto, não sei quem leu, o Vievorkar, né, quando ele tenta ali falar da violência, e ele está falando da violência urbana na França, né, vai um pouco nesse sentido também. O que a gente está querendo dizer com isso, no final das contas? Né? Fica aí também a referência. Ele tem alguns textos traduzidos. Alguém leu o Vievorkar? As meninas eu sei que leram. Ainda sobre o texto, né? Uma coisa que eu sempre fico, quando eu lendo a Vina Das, é prestando atenção nas palavras que ela está usando. Né? E aparece aqui nesse texto o tempo inteiro, palavras como desespero, miséria. Né? Miséria aí no duplo sentido da palavra, tanto aquela muito ligada a essa pobreza material, quanto a miséria num sentido conotativo mesmo. Né? E ela faz uma pergunta logo no início também, que eu acho que é muito importante para a gente manter em mente. Né? Como é que as pessoas tiram energia para fazer a vida habitável
para elas mesmas e para aqueles por quem elas se sentem responsáveis, no meio do desastre e no meio da violência, no meio de um mundo que está caindo, literalmente, de onde as pessoas tiram energia para fazer a vida habitável. Não só para elas, porque muitas vezes, ela vai citar alguns casos aqui, e no livro como um todo, ela desenvolve mais, né, são pessoas que têm uma família em volta, que têm um grupo de vizinhança em volta. Aqui ela fala muito dessa questão da vizinhança, por exemplo, porque muitas vezes essa família ela não consegue dar a resposta que esses sujeitos precisam, que essas pessoas precisam. Mas existem outras relações aí nisso tudo, e aí lembrando lá atrás que a gente discutiu do quanto a relação para ela é central, quando ela vai usar Stratton, por exemplo, lá na introdução do Life and Words, vocês se lembram que tem um diálogo aberto e claríssimo com a Stratton. E a maneira como Stratton lida com relação, né? E que faz o foco do entendimento essa questão da relação. Então, isso volta aqui, me parece, para ela. Né? Percorre a obra e volta aqui, que é essa ideia mesmo de que existem outras relações que a gente vai construindo e que, muitas vezes, são elas que dão a resposta para essa constituição. Né? Muitas vezes não vai estar no meu pai nem na minha mãe. Ela cita um exemplo aqui, acho que é nesse livro mesmo que ela cita. Muitas vezes, inclusive, são redes de ajuda, de cuidado, que se criam, né, entre as pessoas, são relações envolvendo cuidado entre as pessoas, que muitas vezes não são ditas e não precisam ser. Significa simplesmente você saber que seu vizinho não está conseguindo suprir materialmente a necessidade de comida, por exemplo, e você vê que o seu filho está brincando, esse exemplo que ela dá, né? E vê que seu filho está brincando com o filho dele, você convidar essa criança para comer na sua casa. Você não precisou dizer, mas você fez. Você foi essa rede de cuidado, você foi essa rede de solidariedade. Você foi essa relação. Né? E acho que é um pouco aqui o que ela está tentando dizer. São dois bairros periféricos da cidade de Nova Delhi. Né? Ela faz uma observação de que esse instituto ele engloba pesquisas em 7 bairros diferentes da cidade, mas, para ela ficou concentrada em 2 deles. Né? Então, por que sai um pouco da partição e dos riots aqui? Ainda que eles sejam disparadores por uma série de questões, e para a própria inserção dela nesse instituto. Porque ela vai para esses outros lugares periféricos, não necessariamente marcados pela partição e não necessariamente marcados pelos riots. Né? E vai tentar entender, e eu acho que aqui a categoria englobante para ela são 2. Uma, sofrimento, e a outra, affliction. Né? O que seria essa affliction? Essa experiência de sofrimento. Né? E ela até faz um paralelo aqui, dizendo que não é disso que ela está falando, né? E de tentar casar 2 coisas. Né? Uma, essa experiência subjetiva do sofrimento, e, de outro lado, condições objetivas de distribuição desigual desse sofrimento. E essas condições objetivas são políticas e econômicas. Porque, assim como a gente está dizendo, via Butler, que a vulnerabilidade é desigualmente distribuída, e ela deixa isso muito claro, principalmente nesses últimos escritos, né, tanto no que foi traduzido quanto no Vulnerability as Resistance, em que ela vai dizer que existe uma distribuição tática dessa vulnerabilidade, aí o papel do Estado é fundamental, também aqui, nessas condições do sofrimento, né, nessas condições de sofrimento, não. Na verdade, nessa distribuição de sofrimento, ela também é desigual e ela também está ligada com questões que estão além do individual, além do subjetivo, que são políticas e são econômicas. De novo, o exemplo do filme. Não é que as pessoas na Lagoa, no Rio, não sofram, mas é diferente. E se elas sofrem, para elas, às vezes, está tão ligado a essa experiência subjetiva que elas vão para um psicólogo ou um psiquiatra para lidar com esse sofrimento. Ou vão, como vai mostrar Clara Han, já vamos falar sobre ela, mas vão para os fármacos. Vão achar a saída para além. Né? E ela vai estudar isso no Chile. E o que eu acho mais curioso nela é que ela vai estudar esse uso de fármacos no Chile em classes baixas, no que seria o correspondente das favelas em Santiago, em regiões ultraperiféricas.
mas e que normalmente não são as regiões, no caso dela, o Chile, uma coisa que a gente sempre, quando a gente vai falar do Chile, vem à mente é a ideia dos governos Pinochet, né, da ditadura do Pinochet, e dos reflexos que isso tem nessa sociedade. O que a Clara Han faz aqui é deslocar o efeito da ditadura sobre corpos, e experiências e pessoas que estão em classes estudadas, em classes mais abastadas. Ela vai tentar entender isso para pessoas ligadas à classe trabalhadora, que moram nessas poblações em Santiago. Isso é um deslocamento muito grande, porque é ouvir uma experiência que não é normalmente a experiência de ditadura que há escuta, que é o mesmo caso do Brasil, né? Eu me lembro acho que foi uma tese na UF, na história, em que ele vai entender qual foi o reflexo da ditadura em favelas do Rio. É claro que isso existiu, mas não é uma parte que a gente não fala, né? É um pouco do que está no Taussig também, já citei o livro, recomendo muitíssimo a leitura no Xamanismo. Né? Ele vai buscar essas experiências da ditadura, essas memórias são muito pesadas, mas aquelas pessoas ali que ele está mostrando, por exemplo, elas vão resolver de outras maneiras. Porque nessa distribuição do sofrimento, se a gente fosse buscar a análise da Vina Das, que nem existia naquela época, o livro é de 88 originalmente, né? Faz pesquisa no fim de 70, na virada para os 80, mas são outras formas de lidar, que não são as mesmas, por exemplo, que os índios torturados nas plantations de borracha, no Putumayo, que é, né, ali nessa região da Colômbia que ele está trabalhando, Venezuela, Colômbia, na Amazônia, né, na parte Amazônia não Brasil, é outro tipo de sofrimento que eles têm que lidar. E, obviamente, que tem uma distribuição desigual. E eles buscam a cura, e é a segunda parte do livro, que a gente lê menos, mas que é tão relevante quanto a primeira, porque a cura para eles vem via xamã. É o xamã organizando o mundo, organizando o sofrimento. Vem via xamã e uso do que eles chamam de agé, né, que é a nossa ayahuasca. Estou tentando aqui estabelecer conexões com outros autores. Né? Não sei. Se vocês acharem que não faz sentido, manifestem-se, por favor. Mas, então, é isso. Ela está interessada na aflição, né, como essa maneira de demonstração, de exibição e de expressão do sofrimento em dois âmbitos. Um lado que é subjetivo, e eu acho que talvez esse seja o mais desafiador para a gente entender, porque lidar com a subjetividade do outro é o grande desafio da antropologia. E um outro lado também que é super relevante, que a gente precisa entender, e que aí a análise das margens, por exemplo, nos ajuda muitíssimo, de um dos três sentidos que elas dão, ou talvez nos três, que é pensar nessas condições mesmo de distribuição do sofrimento. Parece, né, a aparência, pelo menos é essa, é que tem populações que podem sofrer mais que as outras. Né? Também. Também. E retomando a discussão que a gente teve de manhã também, né, o quanto é relevante, de fato, a gente fica muito na classe, mas a dificuldade de incorporar raça aqui, porque isso também não é irrisório. E eu partilho tanto do que a Milena disse, quanto do que a Juliana disse, da dificuldade de colocar isso nos trabalhos. Para mim, é um marcador fundamental, mas que eu simplesmente não consigo lidar. E estou fazendo a minha culpa aqui. Né? Mas, porque a classe, não sei, parece mais simples, né? Mas no filme dá para ver Santana Gênero. A mãe que cuidou a vida toda, todas essas coisas também vão aparecer, né? Vão. E a presença e a não presença também, né? Porque são homens. Uhum. Né? Eles são mortos porque são homens. Também, Sim. Porque ele é homem, negro, nesse espaço. periférico. Jovens, são muito jovens, sim. Mas esse corpo negro, e é aquela, né, a carne negra é a carne mais barata do mercado. Né? Isso quer dizer muita coisa. Mas que a gente, de fato, precisa tentar incorporar. E não é, e aí, de novo, né, que é sempre o risco das análises de marcadores. E como nós temos um núcleo aqui, do qual muito fazem parte, acho que é sempre bom frisar, que não é um encaixe de Lego.
como a McClintock que mostra muito claramente na introdução do Coro Imperial. Isso não é um encaixe de Lego, não é simplesmente ir lá, pegar um monte de categoria e achar que você fez a análise interseccional, a análise de marcador. Não é isso. Né? É seguir o que a Vinadass está propondo aqui, eu acho, o caminho. Ainda que ela não use essa terminologia, tá? Eu acho que é seguir o que o campo dá. Né? É seguir os dados etnográficos. E não simplesmente achar, olha, então eu já vou chegar com classe, com gênero, com sexualidade, com geração, e vou fazer uma análise. Não vai funcionar. É forçado. Né? E, para mim, essa figura que a McClintock usa é perfeita. Não é um encaixe de Lego. Não é assim. A realidade não é assim. A realidade é muito mais um redemoinho, um turbilhão, como que é a Vinadass, do que um Lego. Né? Uma outra coisa que ela coloca aqui, ela retoma um pouquinho, mas é bem brevemente, essa questão da experiência, né? Mostrando que essa categoria de experiência, ou a ideia de experiência, ela não é uma categoria transparente. Né? Ela não é uma coisa tão simples assim como a gente está achando que ela é. Né? Ela é opaca. E, por isso, o trabalho de aprender a experiência é muito mais difícil. Né? E é por isso que é tão complicado, por exemplo, entender as características e o funcionamento de instituições como o Estado, o mercado, a vizinhança, a família, a escola. Né? E que, na verdade, essa ideia da experiência ela não é autoevidente, ela não é aparente desde o começo, mas ela emerge no processo de descrição. Um processo de descrição que é a base da própria etnografia. Que a etnografia não é só ir a campo. Etnografia, o momento etnográfico, ele é tanto esse ir a campo, quanto a própria escrita do texto, e o momento de análise e, principalmente, dessa descrição. Né? Chamada por alguns autores de densa, que a gente usou durante... A gente ainda usa, né? Na verdade, até porque é relevante pensar nos termos que o Goetz está propondo, e ainda que eu me lembre, Lígia Sigor foi de professora visitante para a Unicamp ficar um semestre em 2006. Era o meu primeiro ano de mestrado. E ela deu uma disciplina na pós, e, obviamente, que grande oportunidade, fui fazer a disciplina dela. Né? E foi bom, porque assim, foi pegar textos clássicos e ela ressignificou tudo aquilo para mim. A começar do Moos, do ensaio sobre a dádiva, né? Que, inclusive, ela tem um artigo que foi publicado logo depois em relação a isso, a ideia do dom. Né? Ensaio sobre o dom, o dela, eu acho. Acho que é isso. E ela pega o conceito de descrição densa do Goethe e ela vai dar um exemplo. Bom, a gente está lá dando parecer daquele monte de coisa. Aí vem as bancas, vem seleção de projeto para mestrado e doutorado, aí chega lá, vou fazer uma descrição densa. E aí ela falava, isso é um absurdo, vocês não escrevam isso em absolutamente nada, porque a gente não é isso, não é que você vai fazer uma descrição densa, isso aqui é uma coisa para o Goethe. Isso faria muito sentido, mas, em termos práticos, você não pode dizer que vai chegar lá e fazer uma descrição densa. Isso é uma questão teórica. E, claro, o Goethe pode ser sua influência para a maneira de lidar, de usar hermenêutica, de lidar com isso, mas não cheguem e digam, isso aqui é uma descrição densa. Ah, você nem fez a descrição e você já sabe que ela é densa? E é isso. Né? Mas a etnografia é um esforço descritivo o tempo inteiro. E é muito difícil de escrever, né, gente? Narrar e descrever é muito difícil. E sair de algumas categorias nossas nesse processo é muito mais. Que eu acho que é o que também ela está colocando em questão aqui. E em momentos quando a gente também está sofrendo, porque nós não somos seres inertes em relação à vivência do outro, ou a esse outro. Né? Espero, pelo menos. Nós somos máquinas simples. Algoritmos humanos. Não, não somos. Então, tem os nossos sofrimentos também. Como é que a gente lida com ele? É o sofrimento do outro e o meu sofrimento. E essas coisas estão misturadas.
E muitas vezes o sofrimento do outro é a maneira como eu leio o sofrimento do outro. Também tem esse outro ponto. Né? Uma outra coisa que ela faz, uma observação que eu acho que é importante, até porque o título do livro é Aflição, né? Por que experiência é mais rentável para pensar isso? Porque a experiência abre o campo, né? Ela abre as possibilidades. A experiência pode ser muita coisa, de fato. É isso, é uma categoria nebulosa que implica em pensar práticas, né? Implica em pensar processos. E que, muitas vezes, essa aflição ela pode ser uma dor física também. Mas ela não pode ser reduzida a essa dor física. Né? Em casos, por exemplo, que você vai analisar casos de saúde com pacientes terminais, em alto grau de sofrimento físico. É claro que o sofrimento, acho uma chave de análise importante aí, é o sofrimento enquanto algo físico, que impacta nesse corpo. Mas tem uma parte dele que está muito além disso. E que ele também acha muitas linguagens para se expressar. E é isso que ela também está colocando aqui. E que, às vezes, é muito sutil. Ela cita uma passagem aqui que eu acho que ela citando a Povinelli, na verdade, que é fenomenal nisso. Tem a irmã com o irmão, ela está cuidando dele, ele tem um problema de saúde, e ele acha que ele vai morrer. Né? E ela fala para ele, você não pode morrer. Porque você morrer, o que eu vou fazer? Porque é isso. Porque o sofrimento também está na relação. Ele tem muito subjetivo, mas ele está na relação também. Para ela é insuportável a perda, mas ele está sofrendo, ele está doente, tem uma dor para ele que é física. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue conceber uma vida sem essa outra vida. Isso que ela reconhece como vida, né? Porque também é isso. A gente já teve essa discussão em outras aulas. Os muitos significados da vida. Um exemplo que ela dá, então, para ela, né, e ela fala isso também muito claramente, o foco do livro é o sofrimento ordinário de pessoas comuns. Podia ser qualquer um de nós, né, pessoas comuns. Ainda nos diálogos que ela faz, ela cita um livro do Fassan também, que também chama Affliction, ele tem um livro do mesmo título, anterior ao dela, um livro de 2004, né, no qual ele vai descrever a vida de pessoas que vivem com HIV na África do Sul. Fica a referência para o Lucas. Né. E a grande questão ali, que ela tira muita inspiração para ele, né, dele, é que, como as palavras são ditas e são ouvidas, no meio dessas experiências de ter que lidar de viver com HIV, para essas mulheres, ao mesmo tempo em que elas têm que conseguir comida, encontrar abrigo, trabalhar, como é que a vida é vivida? Sabendo que eu tenho essa affliction, essa aflição maior, que eu estou vivendo com algo, com essa doença, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma vida inteira continuar funcionando por mim e por uma série de pessoas que estão ligadas a mim. Como é que a vida é vivida? De novo, a pergunta dela, de onde as pessoas tiram energia em meio ao sofrimento, em meio a essa aflição, para tornar a vida vivível? E, obviamente, a gente vai achar isso na experiência. Entendendo a experiência ordinária e cotidiana dessas pessoas que a gente vai achar essas respostas. Ou algo que se assemelha a uma resposta. Não sei se vocês concordam, né? Para quem leu, principalmente. Só uma pergunta, porque a gente não falou disso. Vocês querem fazer um intervalo agora na parte da tarde ou não? Tá. O que eu ia propor, na verdade, é que a gente terminasse um pouquinho mais cedo a aula, porque é isso, eu ainda vou me deslocar para Campinas. Então, talvez a gente não fazer um intervalo e seguimos. Pode ser? E tem mais gente também que já tinha me avisado que vai ter que sair. Eu sei que é um horário meio ruim, porque não estava nos planos de ninguém, mas pode ser? Tá bom. Então, assim, em vários textos, em vários artigos, né, partes do livro, são artigos, né? É isso, nos agradecimentos ela até coloca, vários desses textos já tinham sido publicados em outros lugares, ou tinham sido falas em eventos e tudo mais. E ela agrupa nisso tudo aqui porque eles têm alguns eixos em comum, que é essa ideia da aflição, do sofrimento,
da questão da saúde e da pobreza, né? Então, algo que é muito recorrente nos capítulos é a importância desse corpo, né? É um corpo que sofre, e também recorrente nos casos etnográficos que ela traz, pessoas que cuidam de corpos que estão em sofrimento, né? E que claro, estão sofrendo também. Ela usa uma expressão engraçada até. Buscar entender como é que, para essas pessoas, por exemplo, que estão cuidando de pessoas doentes ou em fase terminal, como é que o mundo, aí de novo nessa linha, né, da violência, do sofrimento e do prazer, mas como é que o mundo vai perdendo muito do que ele tem de benigno nessas experiências, né? Como é que o sofrimento parece que ele, ainda que exista margem para algo além dele, mas é quase como se ele sugasse, né, isso, esse lado benigno das relações. Que experiências são essas que fazem com que o mundo perca algo de benigno na vida das pessoas? Uma outra questão que ela problematiza, que eu acho da maior importância, né, e eu acho que é bom para a gente pensar, gostaria que a gente se detivesse um pouquinho nela, ainda que ela fale pouco aqui, mas a ideia aqui é que a gente debata de fato, é que existe um debate na antropologia, principalmente, acho, vindo de alguns puristas da disciplina, né, de que o que a gente teria hoje é uma abertura da antropologia ao sofrimento, né, e que isso seria até meio excessivo, às vezes, que é, por exemplo, toda essa questão da antropologia das emoções, né, e que eu acho que aqui a Vinodás ela tenta positivar isso e mostrar que não são modos opostos de fazer antropologia, mas que essas coisas podem coincidir. E de mostrar a importância de que, sim, a gente tem que mostrar esses sofrimentos, né? É muito difícil, mas a gente tem que mostrar esses sofrimentos. E aí eu acho que ela está se colocando nesse debate, porque a crítica vai muito no fato de que há uma visão, e que eu acho que às vezes é muito apressada e muito... A gente deveria pensar melhor sobre isso. Nem todos esses esforços que a gente agruparia como autoetnografia, por exemplo, né, em que a autoetnografia do nosso próprio sofrimento em relação a esse outro. E tem boas experiências em relação a isso. Tem um livro que chama Autoethnography. Esqueci o nome dela. É alguma coisa Ellis, o nome dela. É uma coletânea de artigos, eu posso também depois passar a referência para vocês, que positiva essa ideia da autoetnografia. Tem algo de importante nisso, né? E que, para outros, por exemplo, o Michael Hart, ele vai colocar como virada sentimental, né? Sentimental turn na antropologia. Ou, para outros, a virada do afeto na antropologia, né? Até porque aparece muito esse termo, a questão dos affects, né? Afeto, afetividade, que a gente pode traduzir tanto como afetação quanto como afeto, né? E que são coisas um pouco distintas, elas podem coincidir, né? Por exemplo, não sei quem leu aquele texto da Jeanne Favre-Saada, né? Que é Ser Afetado. Está traduzido numa caderno de campo de um tempo atrás aí. E é um texto super curto, mas de uma densidade assim absurda. E, inclusive, ela é uma das que a Vinodás vai citar nesse texto aqui no finalzinho. Ela cita, por exemplo, o quanto ela acha ultra desafiador, ultra importante o trabalho que a Favre-Saada faz em relação a essas experiências contemporâneas de magia e bruxaria na França, no interior da França, né? E mostrando, porque para ela, em linhas muito gerais, o que ela vai falar no texto dela é que ela foi estudar essas experiências e tinha uma parte daquilo que parecia que ela nunca conseguia entender, né? E que ela só foi entender quando ela se abriu à bruxaria e à magia, quando ela se deixou ser afetada. Por isso que a afetação é mais do que o afeto, é quase como se a gente entrasse nisso, de tal maneira que se confunde com a experiência do outro, né?
Exatamente o que o nome quer dizer. Autoetnografia. E é que assim, isso, por exemplo, acontece muito quando eu faço parte de uma determinada minoria. Eu vou fazer o entendimento de determinadas experiências a partir da minha experiência. Ou pode ser toda essa questão mais afetiva, de fato. Porque, então, também não há um consenso do que é autoetnografia. Assim, tem um mundo de literatura sobre isso. Nos últimos anos, então, deu um boom de questão de autoetnografia. Tem autores que são super críticos. Alguns são críticos, mas que fazem críticas muito boas, como, por exemplo, Mary Stratton. Ela tem um texto que foi traduzido no Efeito Etnográfico, né, em que ela vai apontar algumas limitações dessa ideia da autoetnografia, assim, né? Porque tem uma parte aí do outro que, não sei, me parece que a gente acaba perdendo, né? Porque se a gente está preocupado com essa alteridade, com esse entendimento do outro, e, claro, a gente entende a nós mesmos nesse processo, me parece que, às vezes, perde um pouco, mas tem boas experiências. Esse livro que eu falei é uma boa experiência. Mas eu acho que a Vinodasa está problematizando essa ideia, né? Essa ideia que ela está chamando de abertura ao sofrimento. Podia ser abertura a várias coisas aqui, né? A esses afetos todos. Que, durante muito tempo, também, é só lembrar a própria história da disciplina, né? Seria impensável a gente construir as nossas etnografias da maneira como Malinowski faz. Que é quase como se ele tivesse lá, aqui, um grande observador, um olho que tudo vê, tudo sabe, contando aquilo, falando que os turbiandeses fazem X, Y, Z. Mas, ao mesmo tempo, cadê o Malinowski? Tanto é que essa é uma discussão clássica de autoridade etnográfica para a gente, quando o Clifford, por exemplo, vai comparar aquela foto emblemática do Malinowski entre os trobriandeses, ou do Malinowski sentadinho escrevendo um diário de campo. E que, ao mesmo tempo, o próprio Malinowski é alvo de todas as polêmicas do mundo quando são publicados os diários dele. Por que aqueles diários causam espanto? Por que aquilo causa o rebuliço que causou na época? Porque a gente não esperaria ler, por exemplo, a palavra nigger sendo dita por um antropólogo. Mas não é os diários dele? Né? É isso. Então, assim, fazer etnografia no sentido clássico e canônico da disciplina, como esses nossos os pais fundadores, os pais e as mães, né? Porque temos aí a Margaret Mead, por exemplo, os fundadores dessa disciplina, seria impensável. A gente não vê essas pessoas ali. Quando é que a gente vê nos Nuer o Evans Pritchard, gente? Onde é que ele está? Ele está na introdução, quando ele vai dizer que ele foi contratado pelo governo para ir lá e fazer um levantamento. E que ele passou 11 meses em idas e vindas. E que tinha coisa, por exemplo, a parte conflitiva. Onde é que está? Está nessa introdução, está em 2 páginas. O conflito que não aparece, o livro inteiro aparece ali. Mas ele estava no meio de um conflito mesmo. Só que, na hora do texto, é chapado, a gente nem vê mais o Evans Pritchard. Exato. Não tem essa... Né? E Parecer que eles estão sozinhos lá, né? Porque, tipo, tá uma puta colonização lá, tem um monte de... Sim. Cadê o europeu, né? O europeu que contratou, cadê ele? Né? Ele tá lá sozinho. Porque parece que ele chegou... Como é que ele chegou nesse lugar, né, gente? Vocês pensem, isso na década de 40, Evans Pritchard saindo da Inglaterra. Ele estava em Cambridge, eu acho, não era? Acho que era Cambridge. Saindo de Cambridge. Para quem já foi em Cambridge, entende o que eu estou dizendo. Porque eu acho que tem algumas partes que a gente só entende estando nesses lugares, assim, o quanto é outra vida acadêmica, né? A gente não tem nada parecido aqui. Como é que você imagina ele chegando ali? Está tudo um caos, porque tem esse conflito colonizado-colonizador, tem o conflito ali de Inca e Nue, porque ele também chapa, é como se... não, eles têm uns probleminhas, mas... Não é probleminha, eles têm uma questão de território, né? É uma briga por território, é uma briga por pertencimento, muitas vezes, de classificação mesmo. E, de repente, ele acha... E não estou dizendo que o livro não é genial, tá? É genial, porque conseguir fazer aquilo com tudo encaixando é muito difícil. Porque tudo encaixa. Porque tudo, no final, está no parentesco, né? Você entende ver a linhagem. Então, ele acha um agregador para aquela sociedade em que ele consegue entender aquela sociedade inteira. Queria a gente, imagina. Vamos analisar isso como hoje?
né? Mas, durante muito tempo, isso aconteceu. Né? E, durante muito tempo, a antropologia estudava esse outro, que é um outro distante, inclusive, geograficamente. Eu ia para a Melanésia, eu ia para a África, eu vinha para o Brasil, mas eu era um europeu vindo para o Brasil. Um clássico, né? Cidade das Mulheres, da Ruth Landes. Ela é uma americana no Brasil, aluna do Boas. Né? Então, ainda que o livro seja brilhante, tá? Não estou dizendo isso, é um livro belíssimo. E que toda a história por trás do livro é mais fascinante ainda. Né? Mas, então, a gente já superou isso tudo. Né? A antropologia, essa autocrítica, já que a gente está falando de autoetnografia, a autocrítica já foi feita algumas vezes, de maneiras melhores e piores. Algumas vezes muito travestida de uma crítica, que, na verdade, não era uma crítica, e, muitas vezes, de maneira que tentou romper mesmo. Né? Por isso, por exemplo, eu, Carol, tá? Eu tenho uma implicância tremenda com quem chama esses teóricos ali da virada dos 80 para os 90 nos Estados Unidos de pós-modernos. Eles estão problematizando questões da maior importância. E a gente deveria ter lido com mais carinho alguns deles. Né? O que o Clifford e o George Marcus fazem, que agora está traduzido, né? O Escrita da Cultura, eles estão problematizando mesmo essas questões todas. A maneira como a gente vai a campo, a maneira como a gente fala sobre os nossos sujeitos. Né? E criticando, né? Mostrando que, olha, a antropologia... E foi uma antropologia que serviu... Claro, um livro como o do Ivan Spitzer, ele serve a essa dominação colonial. Isso é uma crítica que precisa ser feita. Pode ser engenhoso, não estou dizendo que ele não era um ótimo etnógrafo, um ótimo pesquisador, não estou dizendo isso. E também cada um tem as possibilidades do seu tempo. Mas é uma antropologia que serviu à dominação. E que valeria a mesma crítica que a gente utiliza agora, por exemplo, no caso do Brasil, os etnólogos que vão dar laudo para dono de terra. Ou que vão dar laudo para a empresa. E temos vários. Né? Ou os antropólogos norte-americanos que são consultores dessa máquina da guerra norte-americana. Dessa civilização, né? Porque é isso, eu ataco, mas eu vou lá e civilizo. Sempre foi. Sempre foi o modus operandi. Né? Então, assim, a gente tem que fazer essas críticas. E eu acho que aqui a gente tem. E, de novo, ela pode ser uma antropóloga que está dentro de uma das melhores e maiores universidades norte-americanas, que é a Johns Hopkins, mas ela é uma indiana, ela vem de outro lugar. E ela está apontando outras questões. Isso é muito importante. Ela não tem essa visão do colonizador que chegou lá na Índia, vamos entender a Índia. Não é à toa, de novo menciono, vocês deveriam ler, ela faz um texto comentando aquela grande compilação dos estudos subalternos, da Spivak. Né? Que eu posso até falar um nome aqui para vocês do texto também. Subalterno como perspectiva. Está no Subaltern Studies de 1989. Também um texto super curto, mas que eu acho que, assim, ela mostra, de fato, que o Subaltern Studies, né, isso que ficou conhecido como estudos subalternos, tem uma contribuição importante porque ele estabelece o que ela chama de um momento histórico de rebelião em que os subalternos passam a ser entendidos como sujeitos da sua própria história. Isso é uma rebelião, gente. Numa academia careta, ultra hierarquizada, isso é muita coisa. É afirmar um lugar de fala, né? Que é um dos termos que a gente tem usado bastante, cada vez mais. Subalterno não é sujeito só do outro, não. Ele é sujeito dele mesmo. Né? É dela. É isso. É um texto comentário do Subaltern Studies. Me parece que ela foi convidada por eles, né? São vários autores ligados, e está nesse volume 1 do Subaltern Studies. São vários volumes. Está no número 1. Essa discussão sobre autoetnografia tem essa problemática aí também, né? De ocupar esses espaços não a partir desse lugar de objeto, né? Exatamente, mas que pode falar por si. Sim.
de ser um sujeito que fala por si. Então, se eu posso produzir sobre o outro, eu também posso produzir sobre mim. É um pouco isso. Vou colocar lá na pasta 1, se vocês tiverem curiosidade, vocês deem uma lida. Acho que tem muitas autoetnografias que, de fato, não se sustentam. Não que elas não sejam relevantes, não é isso. Mas que não se sustenta, né? Porque também é o jeito como você vai construir isso. Tem alguém falando aqui. Tentando voltar um pouquinho do texto, né? A mesma preocupação que ela mostra no início desse tem uma criança aqui do lado. A mesma preocupação que ela mostra no início do texto, né, que é achar essa linguagem para falar, que é achar esse modo de escrita, ela retoma já mais para o final, né, dessa introdução, dizendo que o que ela gostaria é de encontrar uma prosa. Olha que bonito, ela não fala só uma narrativa, é uma prosa. É lindo, gente. De encontrar uma prosa que seja coextensiva e proporcional à sensação de resistência que ela encontra e encontrou nessas pessoas que estão lutando para assegurar a vida cotidiana. É isso, talvez. Talvez a gente pudesse resumir toda a tentativa da vida da Vina Das nessa frase. O maior desafio é encontrar um modo de prosa que seja coextensivo e proporcional à sensação de resistência que ela encontrou entre as pessoas que lutam para assegurar a vida cotidiana. Que, é claro, são esses sujeitos que ela traz, né? São as histórias, as vidas desses sujeitos que estão aqui, né? E é aqui, por exemplo, que ela usa novamente essa ideia do redemoinho, né? Ela usa a expressão redemoinho de emoções, que ela tem que abraçar para entender formas de morrer, formas de viver e formas de morrer desses sujeitos. Pesado, né? E muito difícil. Para a Vina Das, o maior desafio é encontrar um modo né, da prosa que seja coextensivo e proporcional à sensação de resistência que ela encontrou entre as pessoas que lutam para assegurar a vida cotidiana. A criança está aprontando. Está mesmo, está dando para ouvir. Está chutando um futebol, gente. Demais. Alguma questão até agora? Eu posso contar uma coisa assim? Pode. Então, é que eu comecei a pesquisar o HIV depois de ter sido diagnosticado, né, com HIV. E quando eu li também isso no texto, né, e essa coisa de onde que as pessoas tiram a energia, né, que foi uma coisa que eu sempre fiquei me questionando da minha própria experiência quando eu vivi o diagnóstico, né. E agora, você falando, eu fui até anotando aqui várias lembranças, assim, porque era meio como se assim tinha algo acontecendo na minha vida que estava me devastando, assim. Assim, foi uma coisa que eu não consigo nem descrever direito, mas parecia como se aquilo acontecesse quando eu estava de noite em casa sozinho. Porque todos os dias de manhã... E eu vivi 1 ano e meio em segredo com a sorologia, né? Então, e era um dos meus grandes desafios que eu colocava para mim todos os dias. Era que... E na época eu trabalhava numa faculdade de medicina. E que eu não queria... Assim, e a minha grande preocupação também, por exemplo, quando eu comecei a tomar os remédios, de não ficar com a pele amarelada e tal. Porque era isso. Como que todos os dias de manhã eu ia trabalhar, eu ia, enfim, viver a vida toda, assim, mantendo toda uma fachada, porque era isso também meio que a sensação, não sei se a fachada seria uma expressão boa, mas
era como se nada estivesse acontecendo, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Dessa energia que assim, né? Eu acho que até hoje direito eu não entendi bem de onde que sai, né? E o quanto que de fato é assim, tem uma coisa que está acabando com você, mas que não dá também para você, assim, óbvio que eu sofri e tudo isso, né? Mas você tem que ir sofrendo e fazendo outras coisas, né? Esse negócio aí. E eu acho que foi depois disso, e eu já estudava, no meu doutorado eu tinha pesquisado essa coisa né, de trabalhar com a experiência de pessoas que vivem com doenças crônicas. E aí foi quando caía várias fichas minhas, porque as coisas, os conceitos que eu li, os autores que eu li, não sei o quê, assim, eu comecei a viver o que antes, e foi uma coisa assim muito louca, assim, mas muito boa também, porque assim, nisso tudo depois, enfim, tem toda uma outra história melhorada também que surge disso, né, que eu acho interessante. Não, porque te escutando... Ué, tá funcionando isso? Bom, eu lembrei do trabalho de uma amiga minha, que é antropóloga também, o nome dela é Fabienne Gama, ela agora é professora lá na URGS, e ela trabalhava com antropologia da imagem. E ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, e a partir de uma experiência com a própria doença e com a busca que ela começou a fazer de pessoas que também tinham sido diagnosticadas com esclerose múltipla e estavam escrevendo sobre as suas experiências, né, de cura e, enfim, de acolhimento também, de busca por acolhimento, né, ela começou a trabalhar com autoetnografia. E eu, que, enfim, tinha uma dificuldade também, né, de levar mais a sério essa maneira de trabalhar, fiquei muito surpresa assim, de como que foi importante, não só enquanto uma contribuição para a área mesmo, né? Eu acho que estão sendo produzidos trabalhos muito competentes, e como que a própria experiência dela de encontrar pessoas que estavam envolvidas com outros processos, né? Como que o fato dela estar escrevendo sobre isso permite com que ela também tenha um outro tipo de contato, de encontro e de acolhimento. E aí ela passou a usar, nas apresentações dela, o som da ressonância magnética que ela faz. E isso, às vezes, é um gatilho. Ela começou a participar de GTs de saúde, muito mais do que de autoetnografia, até. Então, enfim, te escutando, eu lembrei disso. Eu acho que é um caso legal também para compartilhar, porque... e também tenho muito orgulho, né, do trabalho dela e tal. Nossa, eu não conheci o trabalho dela, mas anotei aqui, acho que maravilhoso. Eu ando lendo um pouquinho para tentar entender um pouquinho melhor mesmo, né? E achei esse livro, e no Brasil eu acho que ainda tem pouco, né? Acho que a gente agora está começando a ter mais. Então, a maioria das minhas referências vem da Gringolândia toda mesmo, principalmente Estados Unidos e Austrália, tem muita coisa também. Mas muito legal. Obrigada, Ju. Eu acho que tem uma outra questão para ela, que é um ponto de partida interessante, né? É que, se o ponto aqui é falar do ordinário, é falar desse cotidiano, isso também tem dificuldades próprias, né? E que, de fato, é muito difícil teorizar sofrimentos que são ordinários e que não são tão dramáticos para merecer atenção. Porque alguns, né, de fato, eles vão para a capa do jornal, por exemplo, né, alguns desses sofrimentos. Mas outros, eles são tão... eles são tão ordinários, eles são tão cotidianos, que a gente não sabe nem por onde começar, né? E, para ela, talvez seja começar mostrando, de fato, que eles são ordinários. E que a dificuldade reside, de fato, nessa ordinariedade deles, né?
Não é o que ela tá, não são os extraordinários, novamente, aí também para utilizar um vocabulário que a gente acha em outros textos dela, né? Não é o extraordinário. É outra coisa aqui. São lutas diárias, são sofrimentos diários, né? E que é isso, e que estão misturados com uma série de outros sentimentos e de outras reações frente à vida. A aflição é uma delas. Tem autores, por exemplo, que vêm trabalhando com a ideia da melancolia, né? Melancolia como esse sentimento de dificuldade de lidar com a perda, mas que, ao mesmo tempo, positivar a melancolia, porque essa melancolia quer dizer muita coisa. Quer dizer das capacidades e incapacidades mesmo, da gente de lidar com a perda, sendo que a perda maior, e muitos autores trabalham isso, é essa morte, né? É a morte. A morte desse corpo físico, né? Eu já citei esse livro para vocês também, recomendo novamente o livro chamado Loss, Perdas, está lá na pasta, esse eu já coloquei. Né? São autores falando sobre perdas, diversas perdas. A introdução do livro é muito boa, e o ponto deles, me parece, é, de fato, o eixo de análise aqui, se aqui para Vinadas, o eixo de análise é a aflição, né? É essa a categoria, a aflição como essa experiência de sofrimento, que pode ser físico, psíquico, né, mas desse sofrimento, para eles ali é a melancolia. É essa reação diante da perda. Né? E aí tem gente trabalhando com diversas temáticas. Desde perdas muito catastróficas, perdas públicas, até perdas também que estão no nível, não estão necessariamente utilizando esse vocabulário da Vinadas, mas que estão nesse cotidiano. Né? Porque algumas perdas, elas são perdas públicas, mortes. Né? A gente vai pensar em morte. Tem morte que é pública, né? E que há um luto coletivo. É uma perda coletiva que gera um luto coletivo. Ainda que no luto haja muito de... Cada um vai reagir de uma maneira. Ele é coletivo, porque é isso, né? Tem esse lado público, mas cada um vai lidar de um jeito. Né? Tem um, por exemplo, que é de um militante da Tailândia, tailandês, né, um desses textos é da Rosalind Morris. Eu gosto bastante desse texto. Para mim, ele foi muito... Foi uma leitura importante, assim, quando ela aconteceu. Tá nesse livro, é o primeiro artigo, na verdade. Rosalind Morris, que também está em Colômbia. Mesmo o departamento de Povinelli e tal, está todo mundo lá. E ela vai lidar, não é o tema dela em si, a perda não é o que ela está lidando, mas ela vai fazer uma análise desse caso específico, que é a perda desse militante, que também era um escritor, né? E ela vai mostrar toda a luta em torno disso, porque, como era alguém que era contra o regime tailandês, vocês podem imaginar que, quando quando morre, tem toda uma repercussão pública, né? E ela vai analisar aí essa ideia da morte, e mesmo dessas figuras um tanto fantasmáticas, né? A morte tem essa... A morte traz algo com ela que lembra, né, muito essa ideia da sombra, ou essa ideia do fantasma mesmo. Né? E umas palavras, por exemplo, que são muito recorrentes nessa literatura, é a ideia do haunting, é de assombrar isso. Né? Para quem leu Grace Shaw, por exemplo, vai se lembrar muito do texto dela, que é essa ideia do haunting. Né? O que ela está propondo ali naquele livro é de assombrar essa violência específica que ela está lidando, da experiência de mulheres coreanas na época da Guerra da Coreia, mas é de assombrar isso a partir da descrição, né? A partir da maneira como eu estou mostrando a experiência dessas mulheres, eu consigo assombrar essa experiência da violência que elas sofrem. Né? Uma violência que também é cotidiana, que está ligada a um evento extraordinário, que é a guerra. Ela não faz uma análise via Vinadas, mas a gente poderia pensar também nesses termos. Né? Está ligada à guerra, né? A guerra que nunca terminou, e não terminou mesmo, as Coreias estão divididas até hoje, e tem uma base norte-americana dentro da Coreia do Sul, na fronteira. Né? Então, essa ideia do haunting é um assombramento para nós mesmos. Né? E como forma de lidar com a morte. Porque a gente pensa na assombração como o fantasma. Né? A morte gera fantasma, gera. Mas a gente pode usar a mesma tática da fantasmagoria contra eles.
A gente pode assombrar o que nos assombra. É isso que ela está propondo ali. E que aí ela tem uma pegada muito psicanalítica, né? A principal referência dela é a Jacqueline Rose, não sei quem leu também. Ela tem um livro que eu gosto bastante, que é o desculpa, que é o States of Fantasy, né? Em que ela vai mostrar essas experiências de judeus ao longo da Segunda Guerra. E eu acho que muito da ideia da Grace Show vem daí, né? Ali das mulheres coreanas, vem dessa mesma ideia da Jacqueline Rose. E ela tem um outro livro, que agora me esqueci o nome. Meu Deus. A gente falou no grupo essa semana. Ah, desculpa, gente. O Moisés entrou. Ele apareceu aqui. Ele estava ligando. Desculpa, gente. Moisés é meu afilhado. E ele hoje está num dia um pouco difícil, assim. Desculpa, gente. Woman in Dark Times, é isso. Fica aí como referência também. Eu gosto bastante. E fica o outro, pensando nos States, eu já tinha States of Something, States of Violence, que é uma coletânea, a Vina Das tem um texto nela, e outro que foi citado hoje de manhã, o Alan Feldman. Também tem texto. Acho que o Arthur Kleinman também. Ou o Fassan é um deles. States of Violence. A Vina Das tem um texto nesse livro. Aqui tem vários livros Com ela. com o título envolvendo moral. Que Ah, não vários. estudou, mas é um que a gente deveria estar fazendo uma antropologia mais engajada. Essa questão de o que a antropologia tem para devolver para essas pessoas. Qual que é o intuito da gente estar fazendo essa pesquisa, da gente trazer esse sofrimento para fazer o que com esse sofrimento? Como a gente vai usar isso? E é bem interessante porque ele... Qual livro é esse? Vou achar aqui, mas é o que ele começa contando numa fábrica na É só China. dele? Na China alguma coisa de... É bem precário, assim, e a pessoa trabalha 15 horas por dia, então ele vai relatando toda essa questão da precariedade dessa pessoa e da pessoa falar, olha, eu tive que vir aqui para poder, eu tenho que trabalhar por 15 horas para o meu irmão poder estudar, e eu quero que o meu irmão estude, então eu não ligo de dar minha vida para ele, para ter essa oportunidade. E ele está muito interessado nisso de, ok, a gente está lidando com sofrimento, mas esse sofrimento, quais vai ser os frutos disso? Politizar também esse sofrimento. O que a gente pode fazer para isso? E que eu acho que eu não sei, esse texto especificamente eu não li, mas tem muito a ver com aquele livro que a gente discutiu no curso de violência, que é o What Really Matters. Porque, no fundo, ele faz uma grande pergunta. O que é que importa na vida de cada um? Que é um pouco do que a Vina Das está dizendo aqui. Tem uma vida inteira que está acontecendo. O que realmente importa para cada um? Ele vai para o outro lado. O que realmente importa? Porque, muitas vezes, o que importa está envolvido em perdas, está envolvido em violência, está envolvido na dor, está envolvido nesse sofrimento. Então, nesse livro, ele tenta encontrar isso. Ele vai para os casos clínicos dele, né? Ele lembrando, né, o Kleinman, já estou eu confundindo ele com o Fassan, mas que também é médico. Os dois são médicos, né, mas o Kleinman, então, é médico, e ele tem casos clínicos, e ele resolve, nesse livro, analisar os casos clínicos. Cada capítulo é um desses casos, né? E na introdução, a introdução eu acho belíssima, porque ela é daquelas introduções que você lê assim, com uma facilidade, que você pensa, mas será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? Né? Será que é isso mesmo? Por que eu nunca parei para pensar nisso? Porque é quase óbvio. Mas é isso. O que é que realmente importa? Porque, se a gente entende isso, a gente ajuda a entender o que a Vina Das está propondo aqui também. Não é à toa que eles estão muito próximos. Muito próximos, né, de escrever juntos, de estarem nos mesmos livros juntos. Né? E tem um outro que eu lembrei, você falou de moralidades, e que eu acho que serve para a gente pensar mesmo, de como é que a gente está usando isso, o que significa, e essa é a pergunta que abre o livro, né, o que significa uma antropologia da moral, uma antropologia moral, que é o Companion to a Moral Anthropology, que foi traduzido, acabou de ser traduzido pela editora da Unicamp, que eu pretendo comprar amanhã, inclusive, porque estarei lá. E que é do Fassan, né, ele que organiza, e que
A questão moral. Traduziu como? A questão moral? Tá, ok. É que é difícil, para a gente é a companion to, né, assim, ficaria um pouco... Mas tudo bem, então saiu em português com uma questão moral, acabou de ser lançado de fato, esse é lançamentíssimo, e que é um pouco do que ele problematiza, aquela introdução que ele está dizendo é exatamente isso, né? O que significa fazer uma antropologia moral? Né? Eu tinha lido a introdução para aí fiquei muito feliz que foi traduzido, que eu consegui ler bem melhor do que. Mas aí ele vai trabalhando também os usos de moralidade e moral pela antropologia, muito, assim, bem interessante. Sim. Mesmo, né? Não é, o livro é muito, muito bom. Eu acho que para quem está trabalhando com temas que resvalam na moralidade, que a maioria vai resvalar, mas que isso é uma questão de pesquisa, esse é um livro obrigatório para lidar com moralidades. Fica também referência desse do Arthur Kleinman, What Really Matters. O outro é A Passion for Society, sim. É a outra referência. É lindo o título também, né? Eles são ótimos, as pessoas são ótimas de título. É que nem aquele do Fassando, Empire of Trauma. É maravilhoso, né? Também já passei essa referência, a gente já passou por ela. Isso. Eu acho que foi o mesmo valor lá de. Não sei direto. Porque eu comprei na Martins Fontes por isso, porque eu vi no. Tá em promoção, é? editora. Tá 60, era 120. Opa, então é... No site da Unicamp. Eu paguei 120. Na Unicamp? Eu comprei na Martins Ah, Fontes, tá. porque eu entrei no site e tava o mesmo preço. Ai, não É que acredito. na sexta-feira que eles mudaram o preço pra fazer na... Ah, por causa do. Não, Ih, mas já deve ter voltado o preço normal. Eles falaram que eu deixei assinando inteiro. Aqui, ó. Será que comprando direto lá é? Comprei por 60, feliz. Se alguém quiser, viu, gente? Tô indo para a Unicamp amanhã, posso trazer um combo. O ano passado estava, então é isso. Por isso que tá também o preço inteiro, vai estar aqui na Rospa esse preço. Ótimo, então, na feira. Que eu não vou poder ir, né? Então eu vou comprar no Unicamp mesmo. E aí, só agora comentar uma questão da Clara Han aqui, porque, para mim, por que ela usa a Clara Han, né? A Clara Han, como eu disse, então, ela está no mesmo lugar que a Vina Das, está na Johns Hopkins, vem de Harvard originalmente, se eu não me engano, e que ela tem descendência chilena, não é à toa que ela vai estudar Chile, né? Isso é uma coisa muito importante, ela na introdução vai mostrando isso do livro. O livro chama Life in Debt, Times of Care and Violence in Neoliberal Chile. Vida em dívida, né? E a dívida para ela, que é a categoria, cada um vai elegendo uma, né? A aflição para a Vina Das, o que importa para o Kleinman, o trauma para o Fassan, o trauma que está e a assombração que está na Grace Show. Então, assim, pensando em todos esses autores que a gente falou aqui, para ela essa ideia da dívida, né? E que, claro, ela vai entender essa dívida eterna da sociedade chilena a partir de alguns pontos específicos que se relacionam à ideia de cuidado e à ideia da violência, né? Em um Chile pós-ditadura, né? E um Chile neoliberal. E essa ideia de ser um Chile neoliberal é relevante porque, na minha opinião, ela faz uma das melhores, pensando em etnografias, tá? Não estou pensando, por exemplo, em Andy Brown, que tem como tema de pesquisa o neoliberalismo. Não estou falando disso, né? Aquele no Undoing Demos lá, por exemplo. O foco é o neoliberalismo. Aqui não é, mas o neoliberalismo é muito importante para a gente entender algumas coisas que ela está dizendo. E eu gosto disso nela, porque eu acho que das autores que estão, de quem está fazendo etnografia mesmo, ela situa muito detidamente o que ela entende como neoliberalismo. Para sair de uma versão chapada de que neoliberalismo é uma lista de coisas, é neoliberal. Porque o que ela vai mostrar aqui, e eu acho que para a gente deveria, de fato, lê-la agora, nessa conjuntura atual, porque ela vai mostrar como é que isso se dá especificamente no Chile e qual a corrente neoliberal que é adotada lá, que são os chamados Chicago Boys, né? E que são a mesma inspiração para o nosso atual ministro, né, Paulo Guedes. Então, que esteve no Chile durante muito tempo. Então, para a gente é importante a gente estar sintonizado nisso e entender
um pouco o que significa esse neoliberalismo lá, porque é um neoliberalismo que vai deixar marcas tanto nessa ideia da dívida, que é uma dívida que é também econômica, né, uma dívida que nunca é paga, que é uma dívida moral, resquício dessa ditadura, que também nunca foi paga, ainda que, ao contrário do Brasil, tenha havido uma punição maior aos envolvidos com a ditadura, né? Mas o caso do Pinochet é muito emblemático porque, por exemplo, o argumento para tirá-lo da prisão quando ele é preso é o argumento humanitário, que o Fassan, inclusive, analisa no texto lá sobre a vida, que a gente já discutiu 1000 vezes aqui também, nas aulas anteriores. Um novo paradigma da vida, né? É um dos casos que ele analisa, por exemplo, é o do Pinochet, né? E é uma dívida que é também uma dívida psíquica. O último capítulo dela, por exemplo, é do uso indiscriminado de antidepressivos e remédios psiquiátricos na sociedade chilena, né? Tem um capítulo que é sobre essa dívida em relação à própria tortura, que é essa questão da violência. É uma dívida que está inscrita nos corpos, né? Em corpos que foram torturados, mas que estão vivos ainda. E nos tantos outros que morreram, né? E eu gosto muito da maneira como ela vai descrevendo isso e mostra o que são esses Chicago Boys, né? Que eu não vou entrar aqui, porque eu acho que esse não é o ponto da aula, mas fica aí eu acho que todos nós deveríamos ler, né? Ela estuda um lugar chamado La Pincoya, né? Que é um bairro pobre, poblaciones, né? Em Santiago, né? E um dos grandes focos dela é entender essa violência policial, né? Como é que ela atingiu esses lugares, né? E qual a reação das pessoas à existência dessa violência policial nesses locais, né? E ela vai notando, por exemplo, que há um vai e volta entre as forças do Estado e as populações desses lugares, né? Que produzem uma estrutura específica a partir do qual essa história chilena e essa história da ditadura chilena ela é rememorada e ela é construída, né? É um jeito muito específico de se lidar com a ditadura. Eu já falei isso aqui um pouquinho antes. Ela vai para outro lado para tentar entender como é que foi essa experiência da ditadura, né? Ela passa, obviamente, por todo esse período ditatorial, né? Vai mostrando como é que se dá essa redemocratização no Chile. Ela vai, na verdade, desde antes, né? Desde quando o Pinochet assume até esse momento da redemocratização, já na década de 90. Né? Uma das características desse neoliberalismo à la Chile foi uma expansão de programas contra a pobreza, mas que, na verdade, eram programas que não tinham qualquer efetividade. Né? Que eles tinham, no papel, eles eram perfeitos, né? E que também ela nota, nos anos em que ela está fazendo o campo, um crescimento de outro tipo de programa, programa de saúde mental para as pessoas, né? Para as pessoas de baixa renda. Por quê? Porque há um reconhecimento oficial de que essas pessoas também foram atingidas por essas experiências da ditadura. Né? De novo, né? É como se o pobre não tivesse sofrido reflexo nenhum da ditadura. E aqui ela vai mostrar que sim. Né? Então, ela pensa o passado aqui, por isso que eu estou dizendo que a dívida é a categoria englobante para ela, o passado como dívida. Né? Daquele texto da Cláudia Fonseca, ela não trabalha com a questão de dívida do passado. Sim. Mas, não sei, pensei nele um pouco também da questão dos filhos, né? De pessoas que foram internadas com leucemia. Então, o criando comunidade, né? Sim. Como aquele passado era, se tornou também ela não usou o termo dívida, mas me veio um pouco eu acho que pode ser. Ela não usa mesmo o termo dívida, mas acho que pode ser por aí. E que, na verdade, eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, e que eu acho que a Vinadaz nos dá alguns indícios, a Clara Han nos dá outros, esses outros autores todos que a gente mencionou também, de como é difícil lidar com essas memórias, né? E com as linguagens que essa memória vai aparecer também. E que aqui a Clara Han vai lidar com essa dívida em manifestações concretas, e que envolvem muitas vezes a memória, em programas contra a pobreza, é um dos eixos de análise, a reparação pela tortura e os tratamentos para a depressão.
né? E aí a gente vai descobrindo umas coisas sobre o Chile, né, bastante curiosas. Assim. É um dos países onde mais se faz uso de antidepressivos no mundo, né? De fato, é a automedicação, muitas vezes. Tem uma indústria farmacêutica que funciona diferentemente, né, em questão de impostos, de legalização, do que você pode comprar com ou sem prescrição, né? E uma coisa que ela nota, e eu gosto muito da maneira como ela descreve isso no livro, é que nessas populações, muitas vezes, eu tenho uma prescrição, eu fui fazer esse atendimento, né, de saúde mental com o psiquiatra, ele me indica vários remédios, eu uso esse remédio, já me sinto um pouco melhor e tenho sobra desses remédios. Então, eu vendo e se cria um mercado paralelo de venda de remédios dentro das populações. Assim. Ela descreve, por exemplo, uma senhora que ela tinha um comérciozinho e que, se você quisesse comprar um antidepressivo, ela abria uma caixa e tinha ali todo tipo de remédio possível. Né? Eu acho, em termos de descrição etnográfica, muito, muito interessante. Assim. E que, para ela está colocando uma outra coisa aqui que eu acho muito interessante e que eu acho que tem muito a ver com a Vinandás, que a etnografia é refletir sobre essas fronteiras entre as violências do passado e os arranjos sociais de cuidado do presente. Isso aqui é o que ela está fazendo no livro. Né? De que maneira as pessoas rearranjam as vidas, de que maneira elas estabelecem laços afetivos e de cuidado a partir desse passado, de um passado que é em dívida, de um passado que não foi pago, nesse sentido, se a dívida é o grande ponto. Né? E é trazer o cuidado aqui para ela, e por isso que eu acho que tem essa ligação muito forte com a Vinandás, para a vida cotidiana. O cotidiano aqui é a categoria também de análise. Ela não está interessada no extraordinário, ela está interessada no cotidiano. E como é que as relações concretas se dão nesse cotidiano. E onde é que a gente acha esse cuidado? E onde é que a gente acha a violência? É a violência que está no passado, mas é uma violência que está no presente também. Né? Que é rememorada, é revivida. Né? É isso. A dívida tem esse caráter cíclico. Né? Pensem num país endividado, que é o que ela está falando de um Chile endividado também. Tem juros, né? E os juros? Os juros da dívida, FMI. Isso também é um personagem que aparece muito aqui na descrição dela do neoliberalismo, é o FMI. Tão presente por aqui também na mesma época. Né? Uma outra coisa que eu acho que nos faz pensar muito na Vinandás é a própria relação com o Estado. Né? O Estado também está aqui. O Estado aparentemente ausente, mas que está o tempo inteiro, que a gente pode achar esse Estado na margem. Né? Como ela traz o Estado no relato dela, que ela conta de uma senhora, de uma casa bem precária, que é da baratas. Povinelli. Todo mundo critica a Povinelli. A Vinandás critica a Povinelli e a Clara Hahn também. Porque o que elas pontuam na Povinelli é que a Povinelli ainda recai numa determinação social do pobre e do que é a pobreza. Eu concordo com elas. Porque, por exemplo, dessa descrição, desse fato que a Vinandás traz, da casa cheia de barata, tudo quebrado, é o que ela vai pontuar. A Povinelli tira as questões erradas disso aqui. Ela está falando isso de um jeito mais educado. Mas o que ela está pontuando ela está partindo de uma imagem de pobre que é quase como se tivesse dada. Né? Eu acho que a Clara Hahn pontua isso também. Né? Porque é quase como se... É isso. Acho que esse é o ponto. É uma determinação social do pobre. E você não pode escapar dessa pobreza. Me parece que na Povinelli está muito... Isso salta. E por isso está todo mundo criticando ela. Li pouquíssimo da Povinelli, para dizer, mas... São recentes. O da Clara Hahn é 2012, eu acho, o livro. E o texto que a Vinandás usa dela, ainda que seja o livro, né? Mas depois a HAL, a revista, né? Organiza um simpósio eles organizam um simpósio para debater livros e convidam pessoas para debater. E um dos livros escolhidos foi esse livro da Clara Hahn. E depois ela teve um momento para ela
fazer a tréplica, né? Fazer a réplica, na verdade. Fazer a réplica e reagir a tudo aquilo que tinham apontado, né? E aí, por exemplo, que ela vai usar um nome que a Vinadass está usando aqui, que eu gosto bastante, que é essa ideia do momento crítico, né? Porque o momento crítico, ele te tira dessa ideia do extraordinário, ainda te mantém no ordinário, mas é um momento de ruptura. O momento crítico para ela é essa ruptura. Que aqui ela vai achar nessas relações de cuidado na família, na vizinhança e tudo mais. E ela responde aí. E, por exemplo, quando ela vai responder, o exemplo que ela dá é, de fato, ela que dá esse exemplo de, por exemplo, eu sei que o vizinho não está conseguindo ter comida dentro de casa, eu vou convidar o filho dele para comer junto com o meu filho aqui. Né? E que são, por exemplo, não ter a comida é um momento crítico. Mas quais são essas redes efetivas e práticas e pautadas no cotidiano de cuidado e de ajuda que fazem com que essas situações, essa precariedade, que não é o termo que ela usa, mas essas situações sejam contornadas, né? E aí ela usa esse nome de momento crítico. São esses momentos de ruptura, assim, na minha interpretação, tá? Eu acho que ela está querendo dizer isso. E que a Vinadass utiliza, né? No finalzinho do texto, ela vai dizer, olha, tem coisa muito boa sendo feita, vou criticar aqui a Povinelli, até concordo com ela em uma ou duas coisas, mas vou criticar, e eu acho que a Clara Han nos dá uma solução melhor. Por exemplo, ao postular essa ideia do momento crítico. E o texto que ela usa é esse texto da Hall, que é a reação da Clara Han às críticas e comentários feitos ao livro, né? Você pode repetir o título do livro? O livro é Life in Debt. Posso colocar lá na pasta também. Só que vocês me lembrem, gente, porque eu esqueço. De verdade, é muita coisa. Vocês querem coisa específica, também me escrevam, é mais fácil, eu mando mais rapidamente, inclusive. E, assim, uma outra coisa do livro da Clara Han, só para deixar, né, é um trabalho de campo longuíssimo. São 36 meses de trabalho de campo, né, entre muitos anos. Ela tem, claramente, isso para mim também foi uma inspiração muito boa para pensar a minha relação com o meu sujeito de pesquisa. É uma relação muito próxima, né? Eu me sinto muito... Eu me reconheço muito em algumas partes do que ela diz. Por exemplo, ela ganha um afilhado lá, uma afilhada. Eu ganho também um afilhado em campo, que apareceu aqui agora há pouco, na participação especial na aula. Mas ela tem toda uma reflexão sobre isso, né? De como ela tem uma penetração muito grande nesses locais do Chile, né? E é isso, ela tem ascendência chilena, uma coisa que também foi fácil para ela, e ela pontua, é o fato de dominar muito bem a língua, né? É o fato de dominar o espanhol muito bem, o que, obviamente, facilita muitíssimo, né? E que não é o nosso caso, nós estamos pesquisando contextos em que todos falam a mesma língua, pelo menos, né? Mas eu acho que tem pontos aqui que são muito... são muito importantes para a gente pensar alguns conceitos da própria Vinadass, porque eu acho que ela está bebendo diretamente na fonte, né? É muito mais jovem que a Vinadass, é uma pessoa bem mais jovem. Hoje, a atual diretora lá do centro, né, onde elas estão, sucedeu a própria Vinadass. Ela tem, por exemplo, um diálogo com a Jeanette Karsten, que para alguns também já devem ter passado por ela aí, dessa ideia da relacionalidade, né? Relatedness, né? E que a Karsten está falando muito nessas relações de parentesco, né? De como o parentesco não é dado por essas árvores genealógicas todas, mas por essas relações que a gente estabelece, né? Tem uma reflexão sobre moral e vida cotidiana, mas o ponto principal, me parece, aqui é que tem essa questão... A outra coisa, a questão que a Vinadass chama de rumor, ela vai trabalhar aqui como fofoca, né? Também tem essa... Me parece que está muito parecido. E essa ideia mesmo do papel das mulheres, né? Que isso salta aos olhos na Vinadass, no Life and Words, principalmente. Aqui também no Affliction, nos outros capítulos. Mas dessas mulheres que saltam, né? E de mulheres que acabam fazendo, no caso da Vinadass, de mulheres que
foram atingidas por essa violência da partição e dos riots de formas muito distintas, e que ela até menciona isso num dos textos que a gente leu, agora eu me esqueci qual foi, de que muitas vezes não são elas as vítimas diretas dessa violência, não é o corpo delas que essa violência atingiu, ainda que tenha havido um grande número de estupros, por exemplo, coletivos, nesses 2 momentos, né? Ou de muitas mulheres que foram roubadas mesmo e levadas ou para o Paquistão ou ficaram na Índia, separadas das famílias. E tem o caso, por exemplo, da Mandite, que a gente falou, né? Que ela ficava com o vidrinho do veneno. E que eu acho que aqui na Clara Han também volta o papel dessas mulheres no estabelecimento dessas relações, né, que formam tanto as relações domésticas quanto essas relações de vizinhança, e que a presença dessas mulheres é que mitiga um pouco dessa precariedade econômica nesses locais, por exemplo. E que eu acho que a gente pode pensar que é a mesma coisa, por exemplo, para as mães do filme. O que salta aos olhos ali é a presença dessas mulheres. Elas estão ali em busca de justiça e tudo mais, mas pensem que é isso, tem uma vida que continua para além da luta específica desses momentos de luta. Né? Elas precisam se manter vivas, para começar. E que tem uma rede de solidariedade, né, me parece. E que isso ficou claro para mim, e Ju pode ajudar um pouco também. Por exemplo, eu fui ver a exibição desse filme na UERJ. Eu estava no Rio fazendo campo e assisti o filme lá. E lá contou com a participação de mães, né, várias, inclusive. E teve uma questão que me parece assim, do quanto elas se ajudam, porque dá para ver claramente essa relação entre elas. E lá eles arrecadaram cesta básica e alimentos para essas mães, né? Porque, de fato, como é que se você trabalha, você mantém uma vida funcionando, e, ao mesmo tempo, você tem que estar disposta a produzir provas, né? E uma delas fala isso muito claramente ali, né? Uma das mães que participaram. Você tem que produzir. Você é o investigador, você é a pessoa da perícia, você é o promotor, você é tudo, né? Você é tudo. E como é que você trabalha? Eu fiquei muito pensando nisso. Em que momento elas trabalham? Em que momento elas fazem outra coisa? Porque muitos, e algumas deram esse depoimento lá, deixaram filhos, né? Deixaram crianças. Quem é que cuida dessas crianças? Né? Sim. Só pensando um pouco nessa sede de solidariedade, e é um pouco da discussão que acho que a gente vai ter amanhã, desse cuidado, né, de pensar gênero e cuidado. Né? Isso é muita coisa. Essas relações são concretas. E são elas, muitas vezes, que tornam a vida possível. E tornam a luta possível, no caso dessas mães, por exemplo. São coisas que eu fiquei pensando, na verdade. Questões? Alguém? Quando a gente vai olhar exatamente para o cotidiano, né? Para essas experiências cotidianas. Porque como a gente está muito atrelado aos grandes eventos, esses grandes eventos publicamente, quem aparece historicamente, né, são os homens, quando você vai para o cotidiano, para as relações domésticas, para a vizinhança, para o micro, as mulheres aparecem. E talvez seja essa uma forma também de não sei, assim, fazer uma correção de visibilidade mesmo, assim, sabe? Tipo, quando você muda Mas eu acho que essa é a ideia de ir para o cotidiano, né? É de fazer essas relações também saltarem aos olhos. E fazer esse trabalho do cuidado, porque é um trabalho, e dá trabalho cuidar, né? Esse trabalho do cuidado, e todas essas relações que elas vão construindo saltarem. Porque é isso que está tornando a vida possível, não só para elas, né? Mas para uma série de pessoas que estão em volta delas. Isso me parece muito, muito, muito claro, né? E a gente poderia pensar em várias etnografias assim, que falam sobre isso. Essa aqui é só um exemplo, né? Acho que tem esse texto aí da própria Juliana com
com a Adriana Viana, essa luta dessas mães, e tem algo ali, né? E o outro texto da Adriana, que é O Tempo da Espera, que a Juliana citou mais cedo, que eu acho que dá para a gente pensar também sobre isso, né? E é um tempo longo. Meu Deus. Mais alguém? Eu e os meus 1000 cadernos e coisas. Eu só quero olhar uma coisa, o que é a nossa próxima aula. Na verdade. Que eu até me esqueci. Ah, gente, a gente vai ler ela com o Fassan, no livro. Do Social Suffering. Eu tinha me esquecido que eu tinha colocado. Que é a linguagem e o corpo, transações na construção da dor. A Fernanda está falando de dor aí. Falando de corpo. E está nesse livro Social Suffering, né? E eu poderia ter colocado a introdução, eu gosto bastante dela também, né? Porque é essa introdução do Social Suffering, eles vão precisar o que é sofrimento social. Eu vou tentar recuperar um pouco e a gente começa a aula com essa discussão, né? O livro está em... Desculpa. O livro vai estar inteiro lá na pasta também, tá? Não vai estar só esse texto específico, não. E como complementar, tá o trauma e testemunho. Implicações para a comunidade política. Também um texto aí dos anos 2000 dela. De novo, a questão do testemunho. Na verdade, é um texto anterior ao Life and Words, né? Mas é a Vinodati lidando com a ideia do trauma, que também, me parece, é uma dessas outras grandes categorias aí que a gente vem lidando. Tem um certo vocabulário, e eu ficaria muito feliz se a gente saísse com essa como uma das reflexões que esse curso propõe, é de pensar nesse vocabulário mesmo, né? Do que é rentável, que análises são possíveis a partir desse vocabulário aqui, que implica em lidar com experiência, com o cotidiano, com ordinário, com voz, por um lado, mas lidar com corpo, com dor, com sofrimento, com aflição, com morte, com vida, de outro lado, né? Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Até porque, na próxima aula, eu espero que a gente tenha um pequeno momento em que vocês me deem um feedback um pouquinho desse curso. É isso aqui não é um curso de pós, né? Poderia ter sido, mas de ouvir um pouco as reações de vocês também, né? Quem sabe não rola de novo esse curso. Seria ótimo. E, se vocês acharem ok, vamos fazer um